Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que amanhã nós, apesar de ser uma data comercial, mas homenageamos as mães, todas as mães, mulheres guerreiras, mulheres que criam seus filhos, mulheres que se dispõem e que sacrificam muitas coisas. Realmente a mulher é algo muito importante na sociedade em que vivemos. A mulher tem um papel fundamental na vida de um homem. Isso é uma realidade. E eu quero deixar aqui registrado o meu parabéns, eu quero deixar aqui registrado a minha homenagem a todas as mães. A você que tem a sua mãe, aproveite para abraçá-la, se for possível. Aproveite para beijá-la, se for possível. Aproveite para passar momentos com elas. Obviamente tudo diante de uma possibilidade. Porque mãe realmente é uma das coisas mais importantes para mim e para você. Parabéns a todas as mães. Que Deus abençoe a todas elas. Esta é a minha oração. A minha oração é que Deus possa estar abençoando todas as mães. Todas as mães. Em nome de Jesus. E meu querido, eu quero aproveitar a oportunidade mais uma vez de compartilhar algo contigo nesta noite. Algo para edificar a minha vida, algo para edificar a tua vida, algo que eu tenho a certeza que vem de Deus para mim e para você. Peço que você preste atenção, peço que você realmente possa estar atento àquilo que Deus venha a falar ao teu coração, assim como falou ao meu. Eu quero ler um versículo com vocês, um versículo extremamente conhecido, um versículo que eu tenho certeza que você já ouviu, de uma forma ou de outra, que você vai se familiarizar com ele. Está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É Paulo escrevendo aos romanos. E a Bíblia diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, eu vejo assim, eu entendo que esse versículo, apesar de ser escrito por Paulo, no contexto a qual ele vivia, no contexto ao qual ele estava familiarizado, eu vejo que ele é extremamente atual. Porque Paulo me leva a analisar, Paulo me leva, sabe, a olhar, a examinar justamente o século em que eu vivo, as circunstâncias em que eu vivo, o contexto ao qual eu estou inserido. Então isso torna um versículo extremamente atualizado. Paulo ele não fala para que nós não venhamos a nos convencer com o século que ele vivia, mas com o século que eu vivo, que você vive, que nós vivemos, que faz parte do meu contexto, do teu contexto. E nós vivemos no século 21. Vivemos no século 21, o século que deu-se início no ano de 2001. E esse século, meu querido, apesar de estar no início, ele foi marcado por algumas coisas. Ele foi marcado por pontos extremamente positivos, por tragédias. Eu vou aqui enumerar algumas delas. Nós tivemos nesse século, no século 21, uma evolução tecnológica tremenda. Tivemos a criação de redes sociais como o Facebook, sabe? Tivemos a invenção do iPhone, do smartphone. Uma revolução tecnológica extremamente absurda, tremenda, fantástica. Nós tivemos também neste século a qual nós vivemos, fomos rodeados, fomos assolados por tragédias. Tivemos o terremoto de Haiti, se você se lembra, o furacão Katrina, que foi uma das catástrofes, um dos desastres naturais em que foram mais caros aos cofres americanos. Em 11 de setembro, tivemos os ataques às Torres Gêmeas,
Eu não sei se você lembra disso, mas algo que marcou o mundo. E o mundo começou a se despertar e a olhar ao fato de que nós corríamos riscos de ataques terroristas. Todo mundo se despertou a isso. Tivemos guerras. O Afeganistão em 2001, o Iraque em 2003. Tivemos um tsunami, um desastre natural, algo que inexplicável, onde deixou aproximadamente mais de 174 mil pessoas mortas, mais de 1,5 milhões de pessoas desabrigadas. E hoje vivemos com uma pandemia, a pandemia do Covid-19, a pandemia que estamos atravessando, passando por momentos de quarentena e etc e tal, coisas que eu e você estamos vivendo. E Paulo, ele traz eu e você, ele nos leva, eu e você, a refletirmos, a analisarmos aquilo, o século que estamos vivendo, a circunstância que rodeia as nossas vidas, que fazem parte do contexto das nossas vidas. E eu vejo, meu querido, e eu aprendo que Paulo, ele quer levar eu e você a um olhar diferente. Quando ele fala de renovação de mente, ele quer levar eu e você a um olhar diferente de tudo aquilo que tem nos assolado. Sabe? É notório, meu querido, é fato de que a mente humana, a minha mente, a tua mente, ela tem o poder de guardar e valorizar muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Nós nos atentamos muito mais e guardamos muito mais, armazenamos muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Um jornal, né, seja ele impresso ou de qualquer outra forma, ele vai vender muito mais se ele noticiar coisas ruins, catástrofes. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que ainda na época se vendia jornal nas rodoviárias, né, em feiras, e eu lembro que ele comentou comigo que quando ele sentia que as vendas estavam um pouco fracas dos jornais, ele anunciava, mesmo que de uma forma mentirosa, mas alguma catástrofe, algum problema. E aí o jornal saía de uma forma tremenda, maravilhosa, vendia. É assim, nós somos assim. Infelizmente nós somos assim. Infelizmente a nossa mente, ela guarda, infelizmente a nossa mente, ela valoriza muito mais as coisas ruins, as coisas desagradáveis, do que as coisas boas. Temos e recordamos e trazemos à memória muito mais as coisas ruins, os problemas, as catástrofes, as circunstâncias adversas, do que muitas vezes as coisas boas. Isso é uma realidade para mim e para você. Nós somos assim. Por isso que Paulo, ele diz nesse texto, ele diz aos romanos, que estavam inseridos ali à igreja, ele diz para que eles não os conformassem com esse século, com as coisas que estavam acontecendo nesse século, com aquilo que muitas vezes faziam com que a mente deles, com que o coração deles ficassem presos, mas que eles elevassem a sua mente, elevassem a sua visão a outras coisas, que era justamente a vontade do nosso Senhor. A Bíblia me aconselha a trazer à minha memória aquilo que me proporciona, aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Obviamente, meu querido, eu quero deixar isso aqui bem claro, que nós não somos um povo que temos que viver alienados, fora e mal informados de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que nos rodeia. Não, não é isso. Não é isso. Temos que ser pessoas inteligentes. Temos que ser pessoas que realmente buscam informações. Temos que ser pessoas dotadas de inteligência, dotadas de
recursos para que nós possamos, sabe, ser instrumentos usados para instruir, para levar conhecimento, para sermos usados por Deus. Eu não estou falando aqui de alienação, mas o que eu estou querendo dizer aqui nesta noite, para mim e para você, é que nós temos que nos atentar com tudo aquilo que anda, sabe, fazendo parte desse contexto ao qual nós estamos vivendo. Com tudo aquilo que já fez e está fazendo parte deste século que nós estamos vivendo, que Paulo nos orienta a não nos conformar com isso, a não vivermos segundo a isso. Meu querido, tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Catástrofes foram passageiras, como eu relatei aqui. O que vivemos hoje há de se passar. Tudo é passageiro. Por isso que Paulo alerta a eu e a você a não vivermos segundo a isso, mas temos uma mente renovada, olhando, focando única e exclusivamente a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Sabe, Jeremias, o livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essas palavras, elas foram faladas, elas foram reveladas através do profeta Jeremias ao povo, a algumas pessoas que faziam parte do povo de Jerusalém, que foram deportadas ao comando do rei Nabucodonosor para a Babilônia. Elas foram arrancadas da sua pátria de Jerusalém, da sua pátria original, e foram deportadas, foram mandadas à Babilônia. E aí Deus usa o profeta Jeremias para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de tranquilidade a essas pessoas. Eu é que sei o que tenho reservado para vocês. Eu é que sei o que tenho de melhor para vocês. Eu, Deus, sei o que vocês precisam, sei o que vocês necessitam, e eu vou dar para vocês o que é de melhor. É Deus falando ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, que estava passando por uma situação extremamente desagradável. É o povo consolando, aliás, é Deus consolando, confortando o seu povo através do profeta Jeremias. Da mesma forma, hoje, Deus traz uma palavra, Deus traz um conforto para mim e para você, diante de tudo que tem acontecido, diante de todas essas coisas que têm acontecido neste século e que ainda vão acontecer, meu querido, e que infelizmente ainda há de acontecer. Vamos ver e vamos presenciar ainda muitas outras coisas. Mas é necessário que o meu coração, é necessário que o teu coração, é necessário que as nossas vidas, elas tenham a esperança, elas tenham a confiança de que existe um Deus, de que assim como Ele amparou o povo de Jerusalém, assim como Ele amparou essas pessoas, esse povo de Jerusalém que foi deportado, que foi arrancado da sua pátria, há de também amparar e há de também confortar o meu coração e o teu coração, diante de tudo que há de acontecer, diante de tudo que ainda há de vir. Estamos no início desse século, não sabemos, não temos a noção exata do que nos espera, do que nos acontece. Mas o que nós temos que ter, eu e você, é a consciência, é a certeza de que há um Deus que nos conforta, de que há um Deus que se preocupa com a minha vida e a tua vida, de que há um Deus que tem propósitos para a minha vida e tua vida, de que há um Deus que nos guarda, que nos preserva. Isso que nós temos que entender. Essa é a palavra de conforto para mim e para você. Temos vivido tempos difíceis.
Temos vivido os tempos de agonia, de angústia, de incertezas, de impossibilidades. Eu tenho visto, meu querido, tenho conversado com pessoas e tenho visto que até crianças, adolescentes, pré-adolescentes e até crianças têm passado por momentos de ansiedade, de angústia, de aflição. Tamanho é aquilo que tem assolado a nossa nação. Mas tudo passa. Tudo passa. Neste século nós já vivemos, como eu relatei para você aqui, situações, condições, e poderia relatar muitas outras que se passaram. Tudo há de passar. Tudo há de passar. Porque nós temos que ter essa noção de que Ele é conosco, de que Ele preserva as nossas vidas. Ele é o mesmo Deus que agiu com Israel. Ele é o mesmo Deus que trouxe conforto a Israel. É o mesmo Deus que traz conforto para mim e para você. É o mesmo Deus que nesse momento abraça a minha vida e abraça a tua vida. É o mesmo Deus que nos dá uma perspectiva de esperança nesse momento. E sabe algo que me chama a atenção? É que Paulo, ele deixa claro que para que nós não venhamos a nos conformar, para que nós não venhamos a nos acostumar, para que nós não venhamos a nos prender às coisas deste mundo, deste século, porque existe algo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito mais do que boa, muito mais do que agradável, a Bíblia nos fala, Paulo nos fala, que ela é perfeita. Perfeita. Ainda que tudo pareça ruim, ainda que nós não possamos ver e ter perspectivas, a vontade dele para a minha vida e para a tua vida é perfeita. Perfeita. Você sabe qual que é um dos sinônimos de perfeição? É a ausência de qualquer defeito. Tudo aquilo que é perfeito, não existe nenhuma possibilidade de dar errado. Tudo aquilo que é perfeito, não existe nenhuma possibilidade de ter defeitos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e a tua vida. É isso que Deus quer manifestar na minha vida e na tua vida, a ponto, de Paulo falar para que nós não venhamos a nos conformar com nada disso. A ponto para que nós não venhamos a colocar a nossa esperança em nada disso. A ponto para que eu e você não venhamos a confiar em nada disso. A ponto para que nós não venhamos a colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções em nada disso. A vontade dele para a minha vida e para a tua vida é perfeita. Coisa que homens não podem nos oferecer. Coisas que instituições não podem nos oferecer. Coisas que, nenhum regime, nenhuma condição pode nos oferecer a perfeição. Somente Ele é capaz de nos oferecer perfeição. A vontade dele, o desejo dele, aquilo que ele quer para a minha vida e para a tua vida, essa sim é perfeita, não tem defeitos, está fora qualquer possibilidade de erros. Isso transcende, isso está acima do que o homem pode te oferecer, do que sistemas pode te oferecer. Sabe, meu querido, essa boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para a minha vida, para estabelecer em mim e em você, é algo que o mundo não entende, é algo que este século não vai entender, é algo que os homens não vão entender, mas que eu e você temos que estar atentos, mas que eu e você temos que colocar as nossas perspectivas e as nossas esperanças nisso. Essa vontade
perfeita, ela está disponível para mim e para você. Essa vontade perfeita, ela vem de encontro à minha vida e à tua vida, independente do cenário, independente daquilo que se apresente, independente se uma hora seja uma catástrofe natural, se ora seja um problema político, se ora seja uma guerra, independente de qualquer coisa. A vontade perfeita para minha vida, para a tua vida, ela ultrapassa qualquer pensamento e qualquer possibilidade humana. Ela vai além de tudo isso. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a minha vida, independente de qualquer coisa. É necessário que nós vivamos isso. É necessário que a nossa esperança esteja nisso. E Paulo, quando ele fala, não vos conformeis com nada disso, não espere absolutamente nada disso. Sabe, reverta, mude a sua mente, a transformação da sua mente, comece a enxergar a perfeita vontade do Senhor sobre a tua vida. Essa é a renovação da mente. Eu e você temos que renovar a nossa mente, eu e você temos que reverter, converter os nossos olhares àquilo que Cristo tem para mim e para você, aquilo que o governo dele tem para mim e para você, aquilo que as suas promessas têm para mim e para você, que vão além de tudo isso, que estão acima de tudo isso, que transcendem tudo isso, não estão firmadas neste século, não estão firmadas em pessoas, em sistemas e absolutamente nada nem em ninguém, porque somente a vontade dele é perfeita. Somente a vontade dele é perfeita, somente na vontade dele não há defeitos, somente na vontade dele há a perfeição, somente na vontade dele não há riscos de erros. Muitas vezes colocamos e firmamos os nossos olhares, as nossas perspectivas, a nossa confiança e somos assolados por circunstâncias e situações. Somos assolados, a nossa mente, o nosso coração são assolados por problemas, por situações adversas, sabe, por coisas que têm acontecido neste século. Ah, meu querido, eu e você temos que renovar a nossa mente, eu e você temos que renovar os nossos olhares e olhar profundamente para a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Foi isso que ele fez através do profeta Jeremias. Ei, Israel, eu sei o que tem de melhor para você. Ei, Israel, apesar do momento difícil, apesar de vocês saírem e serem arrancados da sua pátria, eu sei o que tem de melhor para vocês. Eu tenho o melhor reservado para vocês. Assim como ele disse ao povo de Israel, é a mesma coisa que fala para mim e para você nesta noite. Apesar de tantas coisas, apesar de tantas coisas que tem nos assolado, apesar de tantos problemas, tantas incertezas, tanta fragilidade, ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem algo reservado para mim e para você. A nossa esperança tem que estar firmada nele, somente nele. Venhamos a renovar a nossa mente, venhamos a mudar o nosso olhar e colocar e firmar a nossa mente, o nosso olhar naquilo que ele, na sua perfeita vontade, onde não há erro, onde não há possibilidades de erro, onde não há incertezas. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Sabe? Incertezas não. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a tua vida, ela é certa. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a tua vida, ela é correta. Vai ser... Tudo aquilo que vai acontecer é o de melhor, porque Deus consegue trazer para mim e para você algo que nós não enxergamos, algo que nós como seres humanos não temos a perspectiva, mas Deus consegue trazer para mim e para você isso. Nós temos que crer nisso. A nossa mente tem que estar renovada, os nossos olhares, direcionados a essa esperança,
a essa possibilidade, direcionados a essa promessa de que quando nós firmamos, quando nós renovamos a nossa mente, quando nós, tiramos o nosso olhar deste século e colocamos nele e firmamos nele, então a vontade perfeita dele se manifestando na minha vida e na tua vida. E na tua vida. Tantas coisas têm nos assolado e, como eu disse aqui, ainda muitas coisas hão de acontecer. Muitas coisas hão de acontecer. Mas a nossa mente, o nosso olhar, tem que estar direcionados, focados naquilo que, na sua perfeita vontade sobre as nossas vidas. Perfeita, muito mais do que boa, muito mais do que agradável, mas perfeita. Não há possibilidades de erros. Não há margem para dúvidas. Não há margem para erros. Perfeita. A vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida é perfeita. É perfeita. Há de colaborar para que eu e você tenhamos uma vida melhor. Há de colaborar para que eu e você tenhamos uma vida sentimental, espiritual, emocional, física melhor. Basta que nós venhamos a renovar a nossa mente. Basta que nós não venhamos a nos conformar com tudo isso e olharmos diretamente para o nosso foco principal, que é o Senhor. Que é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, meu querido. Aí onde você está. Eu quero orar com você. Quero clamar o nome do Senhor. Quero orar junto com você. Quero orar com a tua família. Quero orar aí, tendo a oportunidade de estar na tua casa, aonde você estiver. Quero orar com você. Quero clamar esse nome poderoso. Porque Ele pode todas as coisas. Porque nele há perfeição. Nele há perfeição. Nele não há dúvidas. Absolutamente nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Deus. Senhor, tantas coisas têm acontecido, meu Pai. Temos vivido e temos presenciado tantas coisas. Ao longo destes anos, deste século, várias coisas aqui poderiam ser enumeradas. Eu enumerei apenas algumas delas. Mas muitas outras podiam ser relacionadas aqui. Coisas que muitas vezes faz com que eu e meu irmão venhamos a tirar, a desviar os nossos olhos da perfeita, agradável e boa vontade do Senhor. Ah, meu Deus! Só o Senhor tem planos e planos melhores e perfeitos para as nossas vidas. Ninguém pode nos oferecer a perfeição se não for o Senhor. Ninguém pode nos oferecer algo que não tenha riscos se não for o Senhor. Somente em Ti, Pai amado, confiamos. Somente em Ti, Pai amado, colocamos e depositamos a nossa total confiança. Colocamos e depositamos tudo o que temos e o que somos, somente em Ti. Ainda, meu Deus, que muitas coisas venham a acontecer durante o decorrer deste século. Ainda que muitas coisas venham a, causar em nós a preocupação, mas nós confiamos em Ti, meu Pai amado. Os nossos olhares, renovamos as nossas mentes para que os nossos olhares, para que o nosso foco esteja única e exclusivamente no Senhor. Porque de Ti, Pai, vem a perfeita vontade.
porque de Ti, Pai amado, vem o perfeito manifestar nas nossas vidas. Sem dúvidas, sem margens para erros, sem margens para absolutamente nada. Ah, meu Deus, visita as nossas casas, visita os nossos lares, meu Pai amado, porque muitas vezes temos sido assolados por essas coisas. Porque muitas vezes os nossos filhos, esposas, maridos, têm sido assolados, meu Pai amado, por tantas coisas que têm ouvido, presenciado, vivido. Ah, meu Deus, a esperança está no Senhor. Eu venho aqui nesta noite, meu Pai amado, trazer uma palavra de esperança para a minha vida e para a vida do meu irmão, para que nós possamos confiar naquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, para que nós possamos confiar na Tua perfeita, boa e agradável vontade, assim como Tu fizestes, meu Pai amado, e como Tu prometestes para Israel. Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, eu sei aquilo que é necessário para cada um de vós. Assim também Tu falas comigo e com o meu irmão, nesse momento, na atualidade. O Senhor sabe o que nós necessitamos. O Senhor sabe o que é necessário para as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Não nos vamos conformar com o século em que vivemos. Não nos vamos conformar com aquilo que temos presenciado. Porque para nós existe algo que está acima de todas as coisas. Que está acima de tudo o que vemos e vivemos. Que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe nesta noite. Fica na paz do Senhor. Que você tenha realmente uma semana olhando, firmando os teus olhos para tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.